Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E estamos aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste trimestre, primeiro trimestre de 2021, sobre o verdadeiro pentecostalismo. Este programa é transmitido pelo Sistema de Comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, lição que tem como título Compromissados com a Evangelização. Então, este é o assunto que vamos tratar hoje, sobre evangelização, sobre a ação de evangelizar, sobre a ação de pregar o Evangelho. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, é onde se encontra o texto áureo da nossa lição, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática declara o seguinte: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, querido professor, professora da escola dominical, vamos aprender nesta lição que todos têm o direito de ouvirem o Evangelho e a igreja tem o dever de pregar o Evangelho a toda a criatura. O nosso texto bíblico base da nossa lição de hoje é Marcos capítulo 16, versículos 14 a 20. Então, toda esta lição vamos trabalhar nessa conscientização a respeito do compromisso da igreja com a evangelização. Então, vamos no tópico 1 mostrar que a evangelização é uma prioridade para os pentecostais. No tópico 2, vamos enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E, por fim, vamos argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Meus irmãos, o movimento pentecostal, do qual nós da Assembleia de Deus fazemos parte, desde o seu início, desde o seu primórdio, leva muito a sério o que Jesus disse aos seus discípulos, à sua igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, essa urgência da evangelização, ela é muito forte nas igrejas pentecostais. E nós não podemos relaxar nesta responsabilidade. Paulo disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. E nós fomos revestidos com o poder do Espírito Santo para testemunhar de Cristo simultaneamente em todos os lugares. Então nós temos este ardor, este fervor evangelístico, essa chama evangelística em nosso meio. Igreja pentecostal que se preza é uma igreja evangelizadora. E outro aspecto muito importante que caracteriza muito esse engajamento evangelizador das igrejas pentecostais é a urgência, é o sentimento, né, da iminência da volta de Jesus. Nós pregamos que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve virá para buscar a sua igreja. Então a nossa escatologia enfatiza bastante essa questão da volta de Jesus, que está próxima, que é iminente e que por isso nós temos que pregar o Evangelho a um maior número de pessoas possível para poder contribuir para a salvação do maior número delas. E como Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos a consciência de que nós, a Igreja é a única agência do Reino de Deus escolhida pelo Senhor para pregar o Evangelho a toda criatura. Na sociedade existem muitas entidades, existem muitas repartições, muitas companhias, muitas organizações das mais diferentes naturezas que fazem muitas coisas.
mas a evangelização é uma obra exclusiva, é uma tarefa exclusiva da igreja. Se a igreja não evangelizar, ninguém mais vai evangelizar. Então, daí a grande responsabilidade que nós temos da evangelização. O tópico 1 da nossa lição fala que a evangelização é uma prioridade. A evangelização é uma prioridade para a igreja. O evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Temos claramente isso em mente pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, né, que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência, de modo que há a necessidade de um Salvador. Então o Evangelho, a pregação do Evangelho é fundamental, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se a igreja não pregar o Evangelho para as pessoas, como elas ouvirão? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, o Evangelho é a mensagem de Cristo, como a gente já leu aqui no texto áureo da nossa lição, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra evangelho, ela vem do grego euangélio, que quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras, né? Boas notícias. Então, esse é o significado de evangelho, né? Embora a realidade diz que o salário do pecado é a morte, mas o evangelho chega dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a boa nova que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, o evangelho é o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Quando a gente fala o evangelho, nós nos referimos à mensagem de Cristo e dos apóstolos, a mensagem do Novo Testamento. Tópico 1.2, o único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante, meus irmãos, nós entendermos que o Evangelho não é qualquer coisa que se fala e que se prega e que se defende por aí em nome de Deus, em nome de alguma religião, em nome de algum credo. Nós temos que ter muito cuidado. O Evangelho verdadeiro é este que está exposto aqui nas páginas do Novo Testamento. Tem muita gente, muitas organizações e muitas religiões falando, cada um inventa o seu evangelho, mas Paulo disse aos Gálatas, né, que se alguém pregar para eles outro evangelho diferente daquele que ele já tinha ensinado, que considere essa pessoa maldita, esse outro evangelho maldito. Porque existe somente um único evangelho verdadeiro, é o que está escrito nas páginas do Novo Testamento. Então, irmãos, não confunda evangelho com ideologia A, B ou C. Não confunda o evangelho com cultura A, B ou C. Então, as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, é a nossa bússola, é o nosso parâmetro maior. É aqui na Palavra de Deus que nós encontramos a essência do Evangelho de Jesus Cristo. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus e o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. A verdade é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todas as nações, todas as pessoas, seja de qual país for, seja de qual cultura for, todos são igualmente pecadores e se todos não se arrependerem, todos igualmente perecerão. Então, o pecado e as suas consequências, como a morte eterna,
é uma realidade em todas as pessoas, em toda a humanidade. Então, daí a necessidade imperiosa de se pregar o Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. E Jesus disse que o campo é o mundo. Então, a igreja tem a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Amém? Então, meus irmãos, vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa de hoje. Não saia daí, fique ligado na Rádio Libertadora, na TV AD, que já já voltaremos para continuar o estudo da nossa lição. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com o programa EBD em Síntese, programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O programa EBD em Síntese, ele é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da internet, da TV AD e por meio da Rádio Libertadora FM 96.3. Estamos estudando hoje a lição de número 11 deste primeiro trimestre de 2021, lição que tem como título Compromissados com a Evangelização. Então, o assunto de hoje é a evangelização, a ação de pregar o Evangelho. E a Igreja do Senhor é a única agência legítima que recebeu de Deus, do próprio Cristo, esta responsabilidade de pregar o Evangelho, de estar aqui na terra como agência do reino de Deus, encarregada de anunciar as boas novas de salvação. Se a igreja não pregar o Evangelho, nenhuma outra instituição vai fazê-lo. Então nós temos esta responsabilidade sobre nós. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. E uma das maiores evidências da salvação na vida de uma pessoa é aquele fervor evangelístico, é aquele impulso que a pessoa tem para falar de Jesus. As pessoas, quando se convertem a Cristo, crê no Senhor, e depois que crê, ela sente naturalmente aquele desejo de falar de Jesus. O crente que é salvo, o crente que está vivo, o crente que tem comunhão com Deus, ele gosta de aproveitar as oportunidades para falar de Jesus. Ele se deleita em evangelizar, ele se deleita de expor o Evangelho, o plano da salvação para as pessoas não crentes e assim por diante. Então, uma das marcas da vitalidade da igreja é o fervor evangelístico. Então, a igreja que evangeliza é uma igreja viva, é uma igreja atuante, é uma igreja viçosa, é uma igreja na qual a gente vê a manifestação do poder de Deus, dos dons espirituais, do batismo no Espírito Santo. Então, meu querido irmão, fechando este tópico 1 da nossa lição de hoje, o Evangelho é uma questão de vida ou morte, por isso a evangelização é uma prioridade. Todos são pecadores, todos necessitam da salvação. A salvação, ela vem por meio da graça, mediante a fé em Cristo, só que essa fé em Cristo, ela vem por meio do ouvir a palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então daí a importância da igreja para pregar o Evangelho. O tópico 2 da nossa lição, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Isso aqui, irmãos, é fundamental, porque existe aí dois pontos de vista dentro do meio evangélico quanto à questão do alcance do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a expiação que Jesus fez na cruz do Calvário. Então tem alguns dentre os evangélicos que acreditam na expiação limitada, e nós, assembleianos de Deus, acreditamos na
expiação ilimitada. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós queremos falar que a nossa teologia assembleiana, a nossa teologia pentecostal, ela é pura e simples. Ela vem da leitura da palavra de Deus, sob a iluminação do Espírito Santo, aplicando as regras ortodoxas da hermenêutica bíblica, da interpretação bíblica. E assim, daí é que nós tiramos as nossas doutrinas, os nossos ensinamentos, os nossos princípios, a nossa teologia. Então, existe no meio evangélico, especialmente a partir da Reforma Protestante, já no primeiro século após a Reforma Protestante, décadas depois da Reforma Protestante, muito debate a respeito da expiação que Jesus efetuou na cruz. Perguntava-se, por quem Jesus morreu? Será que Jesus morreu só pela igreja? Ou será que Jesus morreu por toda a humanidade? Será que o sacrifício de Jesus foi em favor apenas dos predestinados ou foi a favor de todas as pessoas? Na verdade, meus irmãos, isso não era uma discussão, não era uma dúvida e nunca foi um questionamento dos pais da igreja primitiva. Mas quando surgiu a pregação da predestinação fatalista, que começou com Agostinho e ganhou forma muitos séculos depois com Calvino, então só depois do movimento calvinista é que se espalhou muito essa ideia de que Jesus morreu apenas em favor dos predestinados, daquela elite espiritual, que Jesus escolheu antes da fundação do mundo para ir para o céu. Então a gente não crê dessa forma, nós não cremos em predestinação fatalista, nós cremos que Deus predestinou a igreja para ir para o céu. E quem for igreja, quem fizer parte da igreja vai para o céu. E para fazer parte da igreja, primeiro tem que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Para poder fazer parte do corpo de Cristo, primeiro tem que aceitar a Cristo. Então, com o advento aí desse movimento calvinista, tem surgido esses debates, por quem Jesus morreu? Então, a interpretação calvinista diz que Jesus morreu apenas por um grupo restrito e seleto de pessoas escolhidas antes da fundação do mundo. Então, nós não cremos nessa interpretação, no nosso modo de ver, isso não tem sustentação bíblica, é uma doutrina que inventaram para querer justificar a predestinação fatalista. Nós cremos na expiação ilimitada. O que é que significa a expiação ilimitada? Significa que Jesus morreu por toda a humanidade. João 4,42, lá no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, diz que Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo, não somente de um grupo seleto de pessoas. 1 João 4,14 diz que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Então, irmãos, nós cremos que Jesus veio trazer salvação para todo mundo. A Bíblia diz lá em Tito 2,11 que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o problema do pecado é universal. O problema do pecado é em toda a humanidade. O pecado entrou no mundo por meio de Adão e assim passou a todos os homens. E Deus envia Jesus Cristo como o segundo Adão, que veio trazer, vamos dizer assim, consertar aquilo que estava fora do lugar, reparar todas as consequências do pecado de Adão e dos seus descendentes. Então diz a palavra de Deus em 1 João 2,2 que Jesus
é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, pelos pecados da igreja, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo, pelos pecados do mundo inteiro, porque ele morreu não somente pelos crentes, mas ele morreu por todas as pessoas. Ele proveu a salvação para todo mundo. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é suficiente para salvar toda a humanidade. Porém, só vai ser salvo, né, uma pequena parte desta humanidade, porque apenas uma pequena parte das pessoas é quem vai crer no Senhor Jesus Cristo e permanecer fiel a Ele. A maioria rejeita o Evangelho. Por isso que Jesus mandou pregar o Evangelho no mundo inteiro a toda criatura. Se Jesus tivesse morrido apenas para salvar alguns, não haveria necessidade de Jesus dizer: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então, irmãos, é um erro teológico afirmar, né, que a expiação é limitada apenas a alguns predestinados. Jesus morreu para salvar todos os pecadores. Amém? Assim concluímos o segundo bloco da nossa lição de hoje. Vamos fazer mais um intervalo. Rapidinho a gente volta com o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Até já! Amados irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa EBD em Síntese. Queremos saudar com a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham semanalmente pela Rádio Libertadora, FM 96.3, pela TV AD e pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Estamos hoje estudando a lição de número 11 deste trimestre, que tem o tema geral de o verdadeiro pentecostalismo. Então, na lição de hoje, na lição 11, estamos estudando a respeito do compromisso do crente e da igreja com a evangelização. E nós estávamos falando no bloco anterior, o tópico 2 da nossa lição, e defendendo a posição teológica das Assembleias de Deus, que segue a linha arminiana, de que a expiação que Cristo efetuou na cruz, ela é ilimitada, ou seja, ela não está limitada ou restrita a um pequeno grupo de pessoas. Jesus morreu por toda a humanidade. Com isso, irmãos, não estamos aqui defendendo o universalismo, dizer que todo mundo vai ser salvo de jeito nenhum. A maioria das pessoas da terra não vai ser salva, a maioria vai para o inferno. A porta é estreita, o caminho é apertado e são poucos os que entram por ela. Então, embora Jesus tenha morrido por toda a humanidade, embora ele seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, embora a graça de Deus seja manifestada trazendo salvação a todo mundo, embora Jesus seja a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro, todavia somente uma pequena parte dos habitantes da terra vai ser salva, porque uma pequena parte apenas vai crer, a maior parte vai rejeitar deliberadamente a pregação do Evangelho. Por isso que diz lá Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? Então, meus irmãos, Jesus ele é o Salvador do mundo. O tópico 3 da nossa lição, a evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. Aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção para a distinção entre dois termos que normalmente a gente usa com o mesmo significado, mas que são diferentes: evangelismo e evangelização. Evangelismo é uma coisa, evangelização é outra, embora esses dois termos sejam bastante relacionados. Quando a gente fala em evangelização, a gente está falando da prática de evangelizar, da ação de evangelizar, da prática evangelizadora, do fazer, a pregação, a proclamação do evangelho. Então, isso é evangelização. Evangelismo é
esse viver diário na evangelização. O evangelismo é um estilo de vida. O evangelismo você incorpora no seu caráter, na sua personalidade, na sua vida, nos seus ideais, nos seus propósitos, essa chama evangelizadora. Então, o evangelismo é como um modo de ser, um modo de viver, natural. Então, a igreja, ela é uma igreja que, vamos dizer assim, ela segue o evangelismo. Por quê? Porque a evangelização é algo natural, é o que é esperado, é natural de qualquer igreja. Ela segue o evangelismo, né? Porque ela evangeliza não somente porque é uma obrigação, mas é algo natural que Deus colocou em nossos corações. Então, a evangelização é o ato de comunicar o evangelho, as boas novas de salvação para todas as pessoas por meio de palavras e ações. Nós pregamos o evangelho por meio do nosso testemunho, por meio do nosso comportamento, por meio das nossas palavras, por meio das nossas ações. Nós pregamos de muitas maneiras. Então é importante a gente aproveitar toda e qualquer oportunidade para proclamar a palavra de Deus, para que as pessoas tenham acesso ao evangelho. Então, na evangelização, testemunhamos com ousadia a ressurreição do Senhor, sobre a salvação em Cristo. E o batismo no Espírito Santo é justamente para isso, para nos dar poder e unção nas palavras. A Bíblia diz que Jesus era varão poderoso em palavras e obras. E o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, que fez dele poderoso em palavras e obras, ele também está sobre nós, também nessa mesma missão. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava a princípio que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. No início, Charles Spurgeon, ele tinha a ideia, ele defendia a ideia de que as línguas estranhas era a xenolalia, era, vamos dizer assim, falar idiomas humanos, sob a ação do Espírito Santo. Ele achava que as línguas estranhas, como evidência e consequência do batismo no Espírito Santo, eram todas idiomas humanos que o Espírito Santo dava para que a pessoa fosse fazer missão em outros países, em outras línguas. Depois percebeu-se que não é bem assim. As línguas estranhas, elas são a glossolalia, porque a pessoa fala inspirado pelo Espírito Santo, conforme o Espírito Santo concede que falemos, conforme está lá em Atos 2 e 4, e geralmente essas línguas estranhas são línguas desconhecidas, tanto de quem fala como desconhecidas de quem ouve. No entanto, algumas vezes acontece das pessoas falarem pelo Espírito Santo idiomas humanos. Então, às vezes acontece isso, mas não é a regra geral. Então, irmãos, tópico 3.2, as missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. A mensagem é a mesma, mas é necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Então, isso aqui é muito importante. A gente, quando vai pregar o evangelho, a gente observa que a humanidade, as pessoas, as sociedades, elas estão distribuídas, em diferentes classes sociais, diferentes grupos étnicos, diferentes grupos religiosos, diferentes grupos sociais, até mesmo dentro de uma cultura, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos diferentes etnias e também diferentes grupos sociais que têm uma linguagem própria, têm um modus vivendi peculiar. Então, nós temos que saber comunicar o evangelho a todos os grupos de pessoas. Temos que saber evangelizar crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade. Temos que saber nos comunicar com cada faixa etária desse. Temos diferentes grupos sociais. Temos que saber dialogar com essas pessoas para poder levar o evangelho. Então, isso é a contextualização. Devemos contextualizar a metodologia de
exposição e de pregação do Evangelho. Não podemos alterar o Evangelho. Nós não podemos alterar a essência do Evangelho, a substância do Evangelho. Isso aí é inegociável. Mas a metodologia de pregação, a metodologia de abordagem, a metodologia de proclamação, devemos sim fazer essa contextualização para que possamos ter sucesso na nossa evangelização. O apóstolo Paulo fez muito isso como apóstolo dos gentios, ele fez bastante isso. Então, onde ele chegava, quando ele chegava em um grupo, em um local onde era uma comunidade judaica, na sinagoga, ele falava de Jesus a partir da lei, a partir das promessas do Messias. Mas quando ele chegou lá no Areópago, em Atenas, ele já falou de Jesus a partir da idolatria e da filosofia deles. Então, é isso. 1 Coríntios 9, 19 a 22, Paulo disse: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma conseguisse salvar alguns. E assim a igreja tem que fazer a contextualização para poder ganhar o maior número possível de almas para Cristo. Então, meus irmãos, encerrando esta nossa lição de hoje, que fala do compromisso da igreja com a evangelização, tenhamos em mente, o campo é o mundo. O campo não é somente a cidade onde a gente mora. Atos 1:8 diz que é tanto quanto pregar o Evangelho, você vai receber o poder do Espírito Santo e testemunhar de Cristo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, é da ideia de simultaneidade. Pregar o Evangelho em todos os lugares ao mesmo tempo, e não em um lugar após o outro. Então, meus irmãos, o nosso tempo, infelizmente, acabou. E louvado seja Deus por esta lição, que Deus abençoe você, a sua igreja, e mantenhamos firmes este compromisso de evangelizar, de pregar o evangelho a toda criatura. Muito obrigado pela sua audiência, você que é ouvinte da Rádio Libertadora, você que é telespectador da TV AD e nos acompanha nas redes sociais. Deus abençoe você e a sua família, frequente a escola dominical da sua igreja e vamos aprender cada vez mais a palavra de Deus. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.